Bom, pessoal, vamos continuar. Na aula passada, né, tem um vídeo lá gravado para vocês, referente à matéria, tudo tal. Então, eu procurei reduzir a quantidade, mas tinha que ter, não tem jeito. Então, tá lá postado a aula 10 certinho, tá, para vocês pegarem e verem essa parte. Não é difícil, a parte é de view complexa, sequence, sinônimos, são assuntos relativamente fáceis em relação ao que a gente está vendo. Hoje a gente vai para essa aula aqui, ó, a parte 11, que é a introdução ao PL/SQL, tá? Na verdade, a gente já está vendo o PL/SQL, vai ser mais uma formalidade. Por quê? Porque quando a gente trata de assunto PL/SQL, é a linguagem do Oracle em si, correto? Então, ela é muito extensa. Comandos, por exemplo, o tratamento de nulo, né, o NVL, o NVL2, só o PL/SQL tem isso daí. Outras linguagens são diferentes, correto? Então, é uma continuidade. A gente, na verdade, só vai tratar agora como formalmente a gente declara variável, trabalha com loop, né, atribui variável, em si. É mais isso daí. Mas não tem nada de diferente do que a gente já estava vendo, tá? Bom, o PL/SQL em si é uma linguagem o quê? É uma linguagem do banco de dados Oracle, tá? Outros bancos de dados podem ter alguns comandos parecidos, mas não são totalmente iguais, ok? É uma linguagem de programação em blocos, né? Então, ele é muito parecido com linguagem de programação estruturada, né? A linguagem de programação C, por exemplo, ela é muito parecida, né? Pelo menos essa parte de sintaxe e tal. Uma unidade de programa pode ser nomeada ou não nomeada, e blocos não nomeados também são conhecidos como blocos anônimos. O que seria essa parte de um programa ele pode ser nomeado ou não nomeado? Quando a gente coloca ele sendo nomeado, né, o Oracle vai lá e consegue guardar esse código dentro do banco de dados. O não nomeado, simplesmente a gente executa o script e depois, se a gente perder o código, já era. A gente não tem mais como pegar e recuperar ele de forma fácil, tá? Então, o nomeado é quando a gente realmente nomeia aquele pedaço de código em algum objeto. O não nomeado é o que a gente vai começar agora aqui. A gente simplesmente vai escrever códigos, mas ele não vai guardar todos esses códigos dentro da base de dados, tá? Blocos não nomeados também são conhecidos como os blocos anônimos. Então, aqui, a sintaxe geral para blocos não nomeados é essa daqui, ó, declare, begin, end, correto? E o barra. Aqui vai ter algumas opções. Eu posso ter a declaração como opção se eu tiver variável, pode ser que eu não tenha nenhuma, né? Eu posso ter exceção ou não, eu posso ter manipulação de exceção ou não, ó. E aqui eu vou ter o que? Execução de comandos mesmo. Tá? Sempre um bloco ele vai estar entre begin e end, correto? Dentro do Oracle é begin e end, tá? Em uma declaração de blocos podem ser definidos tipos de dados, estruturas e variáveis. Tipo de dados é o que vocês já conhecem. No caso do Oracle a gente viu bastante o char, o varchar 2, correto? O date, o number, né? Estruturas nós vamos ver agora. Né? E variáveis são as variáveis que você já conhece em linguagem de programação mesmo. Agora a gente vai declarar a variável dentro do Oracle, só isso. Estruturas podem ser localmente chamadas de funções, procedimentos e cursores. Então, em PL/SQL a gente vai estudar isso daqui, ó, como fazer função, como tratar cursor, como fazer procedure e como fazer trigger depois também. Begin e end são palavras reservadas com uso opcional da palavra exception. Então, sempre que eu tiver bloco nomeado, begin e end vai ter que estar entre esses dois caras aqui. Tá? O mínimo bloco anônimo que a gente pode criar é isso daqui, ó, begin, null, end, barra. Tá? Obviamente, ele não vai servir para nada, mas é o mínimo código possível dentro do Oracle em PL/SQL. Tá? A exceção do bloco de manipulação você permite gerenciar exceções.
blocos nomeados têm ligeira diferença de blocos não nomeados, porque blocos nomeados ficam armazenados dentro da base. Então eu vou lá, se eu desligar o meu cliente que está conectado na base, se o bloco é nomeado, vai permanecer no Oracle. Se ele é não nomeado ou um bloco anônimo, desliguei a minha máquina, já era, perdi meus comandos. Tá? Nomeados tem também uma seção de declaração chamada como header ou cabeçalho. O nome e a lista de parâmetros são chamados de assinatura de uma subrotina. Então, ó, o nome e a lista de parâmetros são chamados de assinatura de uma subrotina. Subrotina, pessoal, é a mesma coisa que procedimento. Tá? Não muda, é uma rotina. Isso daqui a gente vê bastante quando a gente está estudando ou Java ou .NET. Vocês não fazem, por exemplo, os métodos. Os métodos não podem ser override. Você pode pegar e sobrepor. O que diferencia um método ser diferente? Não é justamente a assinatura do método? É o nome do método mais os seus tipos, a quantidade de tipos de parâmetros. É por isso que vocês conseguem colocar o mesmo nome, não é? No método. Pois é, no Oracle ele tem esse mesmo conceito, não muda, tá? As mesmas regras são aplicadas para corpos de objeto, bodies, tá? Em blocos nomeados, a gente vai ter, por exemplo, então, procedure, ou function, ou package, ou trigger aqui, ó, e o nome do meu objeto. Depois eu tenho o quê? A lista de parâmetros, podendo ou não ser opcional. Existem diferença entre variáveis in, variáveis out ou in-out. A gente vai ver também, tá? Posso declarar cursor aqui, ó, posso declarar variável, isso é opcional, antes do begin. Depois eu tenho o quê? As minhas listas, os meus comandos aqui, ó. Caso eu trate exceção, que é uma boa prática de programação, vem aqui no exception. Tá? Isso também, o Java tem, o .NET tem tranquilamente. A exceção é um try-catch, exatamente. Tá? Mas aqui no Oracle é um begin exception, só isso. Mas o conceito é o mesmo, não muda nada. Tá? E tem algumas particularidades. Quando você trata exceção, ele trata um pouco diferente da linguagem de programação. Quando você trata exceção e ele consegue executar pelo menos pedaço do seu código, ele vai lá e efetiva. Geralmente, na linguagem de programação, ele volta tudo que tiver que voltar. Ele cai para exceção e já é, ele mata o que você quer. Tá? No Oracle, pelo menos, é um pouquinho diferente o jeito que ele trata. Bom, habilitando o output de um bloco PLSQL. Escreva antes do bloco PLSQL set server output on. Esse cara aqui, pessoal, parece não ser quase nada. Mas, se você não escrever isso daqui, você não vai conseguir fazer impressão de dados na sua tela. Set server output on. Set server output on. Desse jeito aqui, ó. Output on. Você vai pegar e ligar o output. Output. No seu lado servidor. O que é o output? Justamente para você poder escrever, mostrar. No nosso caso, a gente vai mostrar em tela, mas poderia estar sendo escrito em arquivo. Ou poderia ser escrito dados em qualquer outro dispositivo. Tá? Na tela, mostrar o seu dado na tela. Exato, mas em forma de dado, agora em forma de comando. Em vez de ser grid, que a gente tem o resultado, agora vai ser em forma de comando. Se você não iniciar esse cara, ele não aparece. Tá? Infelizmente. É desse jeito. Para quem estiver programando. Quem não está programando, realmente não vai precisar. Quem estiver só fazendo select, não vai precisar. Agora, se você começar a escrever procedure, trigger, você vai ter que testar ela de algum modo. E um dos melhores testes é ver no resultado. Isso daí não tem jeito. Ou senão você tem que pegar e escrever em arquivo para você ver o arquivo, que é mais improdutivo nesse caso. Né? Então, grande parte do que a gente vê em programação é em tela. Mas a gente precisa pegar e ligar esse cara aí.
Então, mexer com procedure, você precisa ativar. Sim. Tá? Se a procedure te retornar qualquer tipo de dado para a tela, isso daí precisa estar ativado. E se não ativar, ela vai funcionar. Ela só não vai escrever em tela. Só, mais nada. Tá? Como isso daí é o server que tem que ativar, então a gente precisa pegar e dar o comando set server. Será que é minúsculo? Output on. Output on. Set server output é set server output on. Set server output, pessoal, é junto, tá? Ó. Desculpem aí, eu errei, depois eu conserto aqui no bloco. Ó, esse cara aqui, ó, é junto. Bom, comando para fazer impressão é esse cara aqui, ó, dbms_output.putline, e o que você quer imprimir. Nesse caso aqui ele não vai conseguir, por quê? Porque esse v_fname é uma variável, a gente não tem setado nada nela ainda, tá? Mas a gente poderia estar fazendo o quê? Simplesmente mandando ele escrever isso, ó. Tá? Então, comando para impressão, dbms_output.putline. É grande? É, não tem jeito. A Oracle, desde quando começou, vai ser desse jeito. Aí ele vai colocar aqui, ó, dbms_output.putline, e esse cara aqui é junto. Eu não esqueci nada. Ponto e vírgula está aqui. Aspas está aqui. Fecha esse cara. dbms output.putline. Tá certo o comando. E o no command. Isso daqui tá muito estranho agora. Vamos ver aqui. Tem que ser em aspas simples. Tem que ser em aspas simples. Tem o ponto e vírgula. Tem o ponto e vírgula. O que ele está falando aqui? E o no command. dbms output. Se eu liguei o output, então putline. Teste. dbms. Ah, legal. Ele é um comando PLSQL, é um comando PLSQL. O mínimo de código para um PLSQL é o quê? O tal do begin-end, não é? O mínimo de comando para um PLSQL é um begin-end. E mesmo assim o cara não quer imprimir. Put_line. Aqui, ó, teste. Ó. Então ele imprimiu. Isso daqui, ó, é óbvio, tá aqui, ó. O mínimo comando para um comando PLSQL é esse cara, certo? Eu não estava justamente colocando o quê? O tal do begin-end aqui, ó. Então ele não sabe aonde ele tem que começar. Por isso que ele não estava imprimindo. Tá? Então tem que pôr. O Oracle é bem chato para essa parte, tá, pessoal? Bem chato mesmo. Mas enfim, ele é muito, na verdade, tipado. Então isso daqui, ó, tá? A gente poderia pegar e fazer essa impressão de linha aqui utilizando o putline dessa forma. Tá? Ponto e vírgula é importante, não se esqueçam disso daí. Por quê? Porque é o terminador de comando. Pode. A gente vai começar a colocar variável aqui dentro.
Tá? Só que a gente tem que declarar a variável antes do begin aqui, ó, que é essa sintaxe aqui, ó. Valores de variável vão estar aqui, antes do begin. Tá? Beleza. Aqui dá pra gente pegar e colocar essa configuração aqui do Cert Server Output. Como a gente está utilizando ambiente gráfico, a gente não vai precisar disso. Mas se a gente estiver utilizando esse ambiente aqui, ó, aí é necessário. Por quê? Porque senão o buffer dele, na hora de rolar a tela, ele vai comendo. Certo? Então a gente já pega e já deixa aqui uma quantidade maior, se for o caso, para a gente poder mexer em texto puro. Tá? Bom, a gente poderia então, ó, fazer dessa forma também. Vou fazer aqui, fazer no ambiente gráfico, né? Ó, begin, dbms output, linha 1, dbms output 1, dbms output line, new line. O new line aqui, pessoal, é uma nova linha, tá? Só isso. Aqui tá faltando coisa. O meu. Ó. Então, isso daqui ele vai imprimir numa linha. Isso daqui ele vai imprimir na mesma linha. Isso daqui ele vai dar uma linha diferente. Put line na mesma linha. Tá, ó. Então, rodando esse cara. Olá, cara. Ó, linha 1, certo? Então, o output, simplesmente output.put, ele não pula a linha, ó. Tá? O put line, aí sim, ele pula a linha. O new line é um cara para ele justamente jogar o cursor numa nova linha. Então, vai ter algumas variações dessa daí. Tá? Geralmente, a gente já deixa o put line, porque quando a gente vai fazer impressão em tela, a gente justamente quer ver o quê? O seu comando um pouco mais limpo. Sem o new line, tira esse cara aqui. Esse new line é justamente um cara para ir depois, ele é um comando para depois, ele é para imprimir tudo num cara só, se não me engano. Ó, tudo num cara só. O put line não, ele imprime uma linha e pula depois. Se eu der um outro aqui, ó, linha 3, aí um put line ele vai imprimir tudo isso daqui numa primeira linha, agora na outra ele vai pular. 3 aqui, por exemplo. Ó, o put line, ele pula uma linha, mas depois, e não antes. Correto? Então tem essa diferença. Tudo bem aí? Então isso daqui, pessoal, geralmente vocês vão utilizar o put line mesmo. É mais para mostrar para vocês que tem outros comandos que vocês podem pegar e fazer, e utilizar dessa forma ali. Tá? Bom, tipo booleano. Vocês já sabem que o tipo booleano é true ou false, e no Oracle existe o tal do null também, como qualquer outra linguagem. Só que as outras linguagens geralmente não tratam isso daí. O Oracle trata. Então aqui, ó, set server output on, declare, para declarar a variável é isso daqui, ó. Agora, var1 boolean, ponto e vírgula, var2 boolean. Se eu já quiser deixar ela como not null aqui, ó, eu já posso deixar uma variável na declaração not null. E aí, como obviamente ela é not null, eu já tenho que atribuir um valor para ela, né, na declaração. 2 pontos igual a true, ó. Então, esse cara aqui eu já estou atribuindo um valor true no var2. E no var3 a mesma coisa, ó. Correto? Se eu quiser atribuir num cara declarado como not null, ele vai dar erro. Tá? Então é uma constraint bem legal. Begin e end são os meus terminadores. dbms output putline, aqui ó, a gente está dando um case. Case when var1 then true, when, case when var1
Tem true. Se esse cara aqui for verdadeiro, então ele vai imprimir verdadeiro. Tá? When var1 is null, then null. Se não, falso. Então são essas três possibilidades que ele tem aqui. A mesma coisa está sendo testada para as outras variáveis. Como a gente só fez esse cara aqui, ó, não receber mais nada, só declarou ele do jeito que está, então, beleza, ele vai imprimir justamente os valores aqui, ó. O que o var1 vai ter aqui, ó? Vai ter nulo. O que o var2 vai ter? Vai se imprimir? Vai imprimir true ali, ó. É o mesmo código, tá? Só mudei as variáveis. E o que o var3 vai ter? Vai ter false. Então, vai imprimir esse cara aqui, ó. Tá? Então, é desse jeito que a gente pode começar a testar variáveis booleanas. Tá? Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Beleza. Ó. Todo mundo tranquilo nesse código aqui, pessoal? Sim? É o case when que a gente já utilizava lá no SQL, tá? Esse que é seria a impressão, né? É o print, exatamente. Ele vai imprimir ou true, ou null, ou false, nesse nosso caso aqui desse código. Isso. Tá? Beleza, então, ó. Vamos pegar e vamos rodar aqui, ó. Ó, null pro var1, true pro var2 e false pro var3. Correto? Como a gente não teve modificação nenhuma no meio do caminho, ele pegou e simplesmente fez a impressão do que foi declarado lá no declare. Ok? Isso. Nesse caso, não, você pode colocar aqui, ó. Se eu quisesse para Verdadeiro, pode? É uma mensagem. Verdadeiro. Nulo. E falso. Ó, poderia estar fazendo isso daqui. Tá? E rodando ele aqui de novo, ó. Na verdade, ó, é só isso daqui que a gente trocou, né? Ó. É uma mensagem. Mas onde ele está fazendo as comparações? É isso que eu entendi. Aqui, ó. Case when. Tá? O case when é que está fazendo as comparações. Case when var3, geralmente a comparação já é por verdadeiro. Né? Então, se ele é verdadeiro, ele vai imprimir verdadeiro. Se ele for is null, então vai imprimir nulos. Se não, é falso. É desse cara aqui, então, que ele está fazendo as comparações. Beleza? Bom, caractere string. Caractere string no Oracle, basicamente, é a mesma coisa que a gente tem nas outras linguagens. Tamanho de string é declarado pelo número de bytes ou caracteres. Qualquer tentativa de armazenamento maior que o tamanho suportado pode ser tratado como exceção. Então, aqui, ó, quando a gente está declarando, vou copiar e colar aqui. Meu filho, ó, aqui é só aspas simples. Declare C uma variável char de 32767. Beleza, a gente declarou que essa variável tem 32767. E a variável V, var char2, também tem 32767. Ambas estão recebendo o que? Ó, um espaço em branco. Tudo bem? Declaramos a variável, já estamos o quê? Colocando o valor nela. Tá? DBMS output putline. Bom, isso daqui é um comando de impressão. C é length de C. O que é esse length mesmo? Vocês lembram? Tamanho. Então, ele vai mostrar o tamanho de C e o tamanho de V. Os dois não estão declarados com 32767? E estão recebendo branco aqui, ó. Beleza? Então, é para mostrar o quê? É para mostrar 32767? Só do char 32767? E o do varchar 2? 2? Legal. A gente vai ver que está um pouco diferente, mas a lógica está certa. Vamos lá, ó. V recebe, certo? Ele mesmo concatenado com branco. Correto? DBMS output putline, V, ele vai pegar o tamanho de V e mostrar de novo. Então aqui eu tive só o que? Uma interferência aqui. Mas vamos lá, ó.
fazer essa impressão aqui. Ó, 32767 no char, beleza, correto? Por quê? No char, não importando o tamanho, é o tamanho que eu declarei, vai ser aquele lá. Se eu ocupar um espaço dele, eu vou ocupar o tamanho do char inteiro. Agora, esse cara aqui, ó, a gente não tinha comentado que é o tamanho dele mais um? É que ele está considerando somente o caractere. O último caractere dele de marcação é um caractere de controle, então ele fica escondido. Tá? Na realidade mas você só trabalha com isso daqui mesmo. Depois aqui, ó, realmente ele virou 2 caracteres, por quê? Porque a gente concatenou um espaço mais outro espaço. E aí, o tamanho dele agora é de 2. Beleza aí, pessoal? Então aqui a gente já consegue provar que entre variáveis char e varchar2 tem essa diferença. Correto? Varchar2 é mais lento, porém, em memória, em disco, ele consegue gerenciar melhor. Char é mais rápido, porém, ele não consegue gerenciar o tamanho dele. É o tamanho lá, fixado que ele tem e acabou. Tá? O tipo char e varchar. Char é baseado num tamanho fixo de strings, o padrão é de 1 byte, podendo chegar até o máximo de 32767. Em coluna char, o máximo permitido são 4.000 bytes. O Oracle recomenda utilizar CLOB ou long para esses tipos de colunas. A variável, pessoal, ela pode chegar até esse valor aqui, ó. Tá? Agora, o campo não. Ó, em colunas char, o máximo permitido são de 4.000 bytes. Ou seja, 4.000 posições. Isso, basicamente sim. Então, se eu sei a quantidade certa de bytes de um determinado, a gente utiliza o char para isso daí. Tá? O tipo varchar2 tem tamanho de base variados, o máximo que ele pode chegar é de 32.767 também. Tá? Bom, nós temos um outro exemplo aqui, ó. Tipos de char. Vamos copiar esse código aqui. E tipo de varchar2. Vamos copiar tudo aqui, ó. O que a gente tem aqui? Declaração de variáveis. Tá? Quando eu declaro dessa forma aqui, correto? Ou ele é byte ou ele é char. Ou ele é caractere. O padrão é caractere. Se eu declaro dessa forma aqui, ó, sem nada, o padrão ele é 1, tá? Para o tipo char. Posso declarar tanto bytes como caracteres. A diferença em si real, pessoal, eu nunca vi. Tá? Em byte ele na verdade está tratando em memória. Em caractere é o que a gente realmente utiliza em tabela. Tá? Por caractere mesmo. Bom, podemos declarar variáveis dessa forma aqui, ó, tudo numa linha. Não é muito recomendado, mas é possível. Tá? Então, ó, aliás, aqui, ó, declarar variável não. Atribuir valores para variáveis, tá? Ó. Então, quem é que está fazendo a diferença? O ponto e vírgula aqui, ó. Como se tivesse cada comando desse em uma linha diferente. Só isso, e mais nada. DBMS Output Putline, ele vai estar imprimindo o quê? Os valores de cada um deles aqui. var1, var2, var3, var4. Bom, tecnicamente, como tudo é char, não importando o tamanho que eu estou ocupando, todos vão ter o quê? O tamanho de 10, né? Então, vamos ver aqui se ele vai se comportar desse jeito. Opa, esse cara aqui é tamanho de 1. Realmente, eu não declarei ele, correto? Então, o padrão dele realmente é 1. E o resto, ocupando mesmo um byte só, todos tamanho de 10. Tá? A gente está dando length aqui mais uma vez neles. Agora, quando eu tenho varchar2, opa, ó, esse caso do varchar2, isso daqui já vai me dar um erro, tá? Porque no varchar2 ele não considera como padrão sendo um único caractere. É você que tem que ir lá e especificar. Também é possível declarar como byte ou char, a mesma coisa. Então, ó, rodando do jeito que está realmente o exemplo, aqui ele vai reclamar, ó, tá? Justamente por quê? Porque a gente não definiu um tamanho ali, ó. Tá? Na linha 2, coluna 1, string, length, constraint, must be, range, entre 1 e 32767. Tá? Então, vamos declarar aqui um valor de 1 para ele, vai? Só para a gente passar nesse teste aqui, ó.
tá? Vamos rodar de novo ele. Ó, 1, 2, 3 e 4. Agora, por que é 1, 2, 3 e 4? Opa, aqui ó, no var 1 eu tenho um único caractere, var 2 eu tenho 2 caracteres, 3 caracteres e 4 caracteres, ó, sendo ocupados. É o tamanho variável, né? Apesar de todos estarem declarados com até 10 caracteres ou 10 bytes, todos vão ter um tamanho variado aí, tá? Tipos date, time e interval. Isso daqui, na verdade, eu só vou comentar. Também é possível vocês pegarem e fazerem o quê? Esses tipos de dados aqui, como a gente já viu, lá na parte de construção das suas tabelas. O mais comum de todos é o date, tá? Mas é possível você guardar somente o ano, somente o mês, somente o dia e assim sucessivamente. Obviamente, se você precisar só guardar o ano, que não é uma coisa tão comum assim, mas é possível, você acaba ocupando menos bytes na sua tabela. Tá? Então, é o caso de pegar e analisar realmente se o seu dado vai ser suportado nisso daí. Bom, nesse caso aqui, ó, só para mostrar um exemplo com date. Tá, ó. Aqui eu tenho um date. Meu date aqui está recebendo um sysdate. O sysdate, ele é um comando para pegar o quê? A data e hora do sistema padrão, do sistema operacional corrente que está o Oracle. Sysdate mais 1, ele incrementa o quê mesmo? Um dia, né? Sempre o Oracle trabalha por dia. Então, se eu quiser acrescentar horas, eu divido esse um dia dividido por 24 e vejo quantas horas eu quero, né? E aqui eu tenho uma data aqui, ó, que eu estou colocando, eu não estou pegando, eu não estou fazendo, é como se fosse uma string mesmo. E aí ele vai ver o tamanho de cada uma das variáveis, correto? Então vamos lá, ó. Aliás, o tamanho não, ele vai mostrar as variáveis, né, ó. Por padrão, né, o primeiro aqui, ó, que não tem nada, é nada mesmo, ó. É date, mas você não declarou ele mais nada, você não atribuiu nenhum valor para ele, então ele está branco. O segundo é um sysdate. O sysdate, se você só mostra ele desse jeito, ele só está mostrando a data. Se você quiser a hora, você tem que formatar ele, lembrem-se disso, o padrão é só data. Sysdate mais 1, ele está pegando o quê? Somando um dia. 7 do 5 é hoje, mais 1, 8 do 5. Tá? E 29 de fevereiro de 2008, ó. Esse cara a gente está colocando ele aqui. Apesar de ser date aqui, isso daqui é uma string, não se esqueçam disso. Ele está fazendo uma conversão implícita dentro lá para poder transformar esse cara em data e está podendo atribuir aqui. Para formatar o sysdate ali, se eu quiser separar esse sysdate com a data, eu teria que pôr dia, mês, ano. Hora, minuto, segundo, exatamente. Se eu colocasse só o horário, ele ia retornar o horário. Ele iria retornar só o horário. Porque como ele tem as duas informações, você pode pegar e fazer ele retornar só a hora do sysdate. Tá? Dá para fazer também. Beleza. Vamos lá então. Tipo timestamp é um subtipo estendido para o date, que oferece mais precisão de tempo. SysTimestamp oferece o tempo mais preciso dependendo da plataforma. Aqui, pessoal, depende um pouco. Se vocês estão, se não me engano, uma plataforma Unix, a precisão dele é maior do que a do Windows, tá? Então, dependendo do que você realmente for controlar no seu sistema, é necessário até avaliar o sistema operacional. Tá? Porque plataformas Unix, eles têm mais precisão para essa parte. Bom, vai obviamente depender muito do que você quer do seu sistema. Às vezes, por exemplo, numa ordem de produção, milissegundos não sejam tão importantes. Às vezes seja, depende, né? Então aqui, ó, a gente está declarando um tipo date e aí um tipo timestamp, tá? E a gente está simplesmente mostrando aqui, ó, o date, tá? O timestamp aqui, ó, e aqui um date formatado, ó, dia, mês, ano, hora, minuto e segundo, tá? É mais para vocês verem a precisão, só isso, mais nada, tá? Ó, então o que interessa aqui seria o timestamp.
O timestamp, além do segundo, tem um milissegundo, ó, que ele está aqui embutido. Cara, depende muito da aplicação. Eu nunca trabalhei com aplicação para controlar milissegundo. Ainda não precisei. Ainda. Você nunca sabe, na verdade, quando você vai usar. Mas tem opção. Isso é importante saber. Ah, o Oracle trabalha com milissegundo? Trabalha. Tem opção. Tá? Obviamente, esse tipo de dado aqui, ó, ocupa mais bytes do que um tipo date. Tá? Lógico, ele está tendo mais precisão nos seus dados, então ele vai ocupar mais bytes. Tá? Ele demora mais para processar. Então é por isso que a gente realmente precisa pensar. Na hora de a gente definir dado é muito importante. Principalmente, pessoal, com essa parte de mineração de dados, é muito importante a gente definir bem os dados. Tá? A gente pode achar que assim, o processamento hoje das máquinas são muito bons, são infinitos. Mas quando você minera dados, você realmente exige muito do processador. Se você tem muito mais bytes utilizados para nada, o processador ele não sabe disso. Tá? Aí você é obrigado a ficar fazendo cache, coisa que vai consumir também mais processador. Tá? Então, por isso que bases bem projetadas, os tipos são muito bem estudados. Isso daí é uma coisa que a gente realmente tem que ter em mente. Tá? Caracteres Unicode. Os caracteres Unicode servem para suportar a globalização. Globalização é a utilização de caracteres que suportam multiconjuntos de caracteres. A codificação padrão pelo Oracle é essa daqui, ó, a UTF-8 ou a AL16 UTF-16. Tá? Isso é o padrão. Para que serve o Unicode? Bom, se vocês estão lá num servidor do Japão, por exemplo, vocês não vão ver a linguagem em inglês. Vocês vão ver um servidor lá em linguagem japonês. Mesma coisa se estiverem na Alemanha. Se vocês estiverem na Alemanha, vocês não vão ver o servidor em inglês. Vocês vão ver em alemão, provavelmente. Tá? Se eu, por exemplo, fizer um script para rodar uma base de dados lá na Alemanha, tá? Os caracteres nossos, latinos, não vão rodar no servidor de lá. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar, olha, isso daqui é Unicode, ou seja, código único. O mesmo T que eu tenho aqui vai ser um T lá para a Alemanha, certo? Lá para o Japão. Então, se eu tenho servidores de países diferentes, eu tenho que trabalhar em Unicode, senão você não consegue. Vai ficar insuportável você dar manutenção. A não ser que você queira aprender todas as línguas de todos os países que você trabalhar. Né? Coisa que não é tão rápido o aprendizado. Bom, o AL16 e o TF16 utiliza 2 bytes por caracteres. Então aqui a gente já tem uma desvantagem. Legal, a gente deixa os nossos códigos Unicodes, porém, para cada byte utilizado, você vai dobrar a quantidade. Então, se eu utilizei 50 bytes no meu código, eu vou estar utilizando realmente 100. Tá? O TF16 utiliza 3 bytes para cada caractere. Então, se ele utiliza mais, certo? Obviamente, se eu conseguir trabalhar no TF16, seria melhor. Tá? Enfim, N-char é do tipo de dado Unicode. N por quê? Unicode. N-varchar 2 é um dado Unicode. Unicode varchar 2. Só que acontece, em vez de eu estar utilizando um único caractere por byte, ele vai estar utilizando por caractere 2 bytes. Ele vai estar dobrando a quantidade. Se a sua base tem 1 GB, certo? Em caracteres não Unicodes, com caracteres Unicode, ele vai dobrar, vai para 2 GB. Basicamente, armazenando a mesma coisa. Então, geralmente, o que você faz? Você aplica o Unicode para os dados realmente que são necessários. Você vai dizer que aquela coluna é Unicode. Você vai dizer que aquela tabela é Unicode, não geralmente a base inteira. Tá? Justamente por quê? Porque o dobro da quantidade é muita coisa. Tá? Apesar de a gente ter uma quantidade grande hoje de HD,
para dar manutenção em bases de dados grandes é chato. Então, tem esse problema. Pode armazenar até 16.000 caracteres, 16.383, ou 32.767 dividido por 2, na verdade, né? Então, um varchar 2 que pode suportar, uma variável varchar 2 que pode suportar até 32.000 caracteres, ela vai começar a suportar 16.383. Justamente por quê? Porque ela é a metade da quantidade máxima do tamanho, né, que um varchar 2 tem. Tá? N varchar 2 é equivalente a varchar 2. Logicamente, com N aqui, Unicode. Bom, isso daqui é um exemplo de tabela Unicode que a gente tem. O caractere A em UTF-16 é isso daqui, ó, 0041. Em UTF-8 é 41. Em CS2 é 0041 também. Isso daqui nem sempre bate, tá? Ó. Por exemplo, ó, esse caractere aqui de música, não sei como que ela chama, tá? Em UTF-16 é esse código aqui, tá? D834D, D1E. Ó, em UC2, o CS2 não tem, ó, not available, tá? Em UTF-8 é esse outro código aqui, ó. Então, entre tabelas diferentes, entre Unicode diferentes, ele vai mudando o código também que está por baixo, tá? O mais comum, o TF16 mesmo, que é esse daqui, ó. AL16, o TF16. Tá? E alguns, o TF8 ali. Bom, mais dados sobre caracteres Unicode pode ser visto no link aqui da própria documentação da hora. Tá? Tipo number. Há 4 tipos de números no Oracle: binary int e E754. É um tipo que eu nunca usei, para falar a verdade. Binary double e binary float. O number, que é o mais comum de todos, e o PLS integer. Cada um, obviamente, tem uma faixa específica, tá? Mas, para facilitar, a Oracle ela deixou justamente o number para você pegar e colocar essa quantidade. Supondo que você queira utilizar o PLS integer, tudo bem, pode utilizar. Ele vai ter a faixa dele que ele pode estar sendo utilizado. Que no nosso caso, binary integer e PLS integer são idênticos, suportando até menos 2 bilhões 147 milhões a mais 2 bilhões 147 milhões. Então, está nessa faixa. Se você utilizar, ele vai suportar entre os números que estão aí, ó. Tá? Que é bastante coisa, dependendo aí do que a gente for atribuir. Bom, atribuindo valores a variáveis dinâmicas, no ambiente SQL Developer, podemos fazer a atribuição de variáveis através do símbolo e-comercial, sem aspas. Por exemplo, esse código aqui, ó. Vamos digitar ele. PLSQL, nesse caso, ele é flexível. Então, ó, temos aqui set server output on, declare var1, var2 e soma. Todos eles são do tipo number. DBMS output, digite o valor 1 e var1 recebe e-comercial valor 1. O que isso daqui vai fazer? Vai pedir um valor para o usuário. Ele vai abrir uma caixinha lá e falar, olha, qual é o valor 1? Tá? O que esse outro cara aqui vai fazer? Mesma coisa. Abrir uma caixinha lá e falar, ó, qual é o valor 2? Você vai pegar e vai digitar. Depois ele vai te dar o quê? Um resultado. A soma dele aqui, ó, vai ser a soma da variável 1, mas variável 2 vai imprimir para a gente. Tá? Então, ó, no SQL Developer é possível fazer essa operação. Ó, entre com o valor da variável 1, só colocando o e-comercial lá na frente. Valor 10, enter. Entre com o valor da variável 2. Valor 5, ok. Ó, valor 1, 10, valor 2, 5, soma 15. Tudo bem? Para fazer script, então, se a gente não tem outras opções, isso daí é uma boa de a gente já pegar e deixar para o usuário o mais simples possível para ele pegar e digitar só o que precisa. Ele não precisa nem ver código nesse caso.
execute isso daqui para mim no seu servidor, legal. Poderia ser um nome de um caminho, um nome de uma pasta, também daria, mesma coisa, tá? Bom, declaração de tipos de variáveis ali, ó, utilizando aquelas variáveis que a gente viu, tá? Binary, PLS int, aqui, ó, e binary integer, tá? ND salário binary integer e N salário number de 10, N acréscimo float. Todos eles são da família de inteiros aqui, ó, todos esses tipos. Cada um, obviamente, está ocupando o quê? Uma quantidade de bytes diferentes na memória, quando eu executo eles, tá? Bom, aqui simplesmente ele está fazendo o quê? Atribuindo alguns valores para essas variáveis do tipo integer aí, tá? Do tipo number, no caso, a família, né, dos numbers. E aqui ele está fazendo o quê? Ó, concatenando o novo salário do funcionário é N salário vezes 1 mais acréscimo. Tá? Então aqui, ó, vai depender desses valores aqui, ele vai fazer a impressão e o cálculo aqui direto. Eu não preciso, não é recomendado, mas eu não preciso colocar os meus valores de cálculo numa variável para depois mostrar. Ele já está fazendo tudo aqui, ó. N salário vezes 1 mais acréscimo, N acréscimo. O resultado disso, nesse nosso caso, deu os 1.875. Tá? É recomendado? Não. Aí vem aquela parte de boas práticas de programação, pessoal. Do mesmo jeito que não é recomendado vocês passarem uma função direta como parâmetro, por exemplo, para outra função, não é recomendado que vocês façam isso. A legibilidade do código é menor. Vocês concordam? Se vocês colocassem aquilo lá numa variável primeiro, para fazer o cálculo, para depois mostrar a variável, não seria mais fácil? Né? Ocupa mais uma linha no seu código, é óbvio, vai ocupar. Mas para quem está dando manutenção é mais fácil. E é mais fácil do que também do cara pegar e debugar aquela variável que está isolada e não dentro ali do print direto. Né? Então, para quem está dando manutenção em código, legal. Façam direitinho com as boas práticas de programação. Aqui é mais para mostrar que é possível. Tá? Bom, variável do tipo float, number e binary int ainda, ó. Aqui não vai ter nada de comando tão legal assim ainda, né? Mas tudo bem, vamos chegar lá. Ó, então o que a gente tem aqui, mais uma vez, ó, set serial output on, declare, v salário, binary integer, v funcionário, binary integer, e v salário, um number de 10, v acréscimo float. Funcionário recebe 10, salário 2.000 e acréscimo recebe 0,10, tá? Lembrando, todos os valores de casa decimal são separados por ponto e não por vírgula, igual a gente está acostumado. DBMS output putline, o novo salário do funcionário tal terá acréscimo de salário vezes o valor da acréscimo. Tá? Simplesmente aqui, ó, quase a mesma coisa no código, mostrando mais a concatenação de como ela é feita. Ah, detalhe, esse cara aqui é do tipo quê? Binary integer, não é? Ele está sendo impresso numa string. Aqui o Oracle está transformando o quê? Implicitamente ele em string. Ele está dando um to char por baixo ali e fazendo essa impressão para a gente. Tá? Por quê? Porque o Oracle é tipado. Boolean, a mesma coisa. Variáveis do tipo Boolean, ou ela recebe true ou false, ou null no caso, também dá. Tá? Então, ó, V sal em real igual a true. V salário recebe 2.000, o funcionário recebe 10. Qual é aqui o código? Se o V salário em real, se V salário real, then, o que é isso daqui? Se isso daqui for verdadeiro, se esse cara recebeu verdadeiro, ele vai executar esse código aqui, ó. Tá? Se for falso, ele iria executar esse cara aqui, ó. Então, já que a gente sabe que é verdadeiro porque ele está recebendo um true aqui, ele vai executar essa linha do meu if. Tá? Então, dessa forma a gente consegue pegar e também comparar valores
reais, lógicos, né? Booleanos, desculpa. Então, o salário do funcionário 10 é de R$2.000. Ó, aqui, ó. Reais. Se fosse falso, ia aparecer aqui, ó, dólares. Correto? Isso daqui só foi mais para a gente ver o que? Recordar a parte do if lá, o if else que a gente tem. Tá? Constante é similar a uma variável, porém valores não podem ser atribuídos durante um bloco de código. Tá? Palavra constante reservada é colocada depois do nome da variável e antes do tipo da variável. Pode ser definida por qualquer tipo de dado disponível por variáveis e, para utilizá-la, tenha certeza que o valor não será alterado. A constante é um valor que não pode mudar, né? Por que existe constante? Se eu já tenho a variável e tecnicamente a variável cobriria todas as possibilidades que uma constante faz, a mesma função. Vocês imaginam por quê? Em todas as linguagens de programação tem constante. Não existe só variável. Certo? Velocidade. Se ele é um valor que nunca muda, certo? O apontador dele não precisa ficar o quê? Verificando se tem alteração de valor. É aquilo e acabou, morreu. Não tem, então, o que mexer nesse tipo de constante, né? Nessa variável que não muda. Então, ele é mais veloz, vamos dizer assim, para o processador pegar e ler. Correto? Uma constante sempre você vai ter que colocar já ela declarando e colocando um valor, senão ela não vai servir para nada. Né? Então, ela é mais rápida. Bom, aqui ó, é um exemplo de constante. Eu não vou nem escrever, mas isso daqui já seria um código que iria dar erro, tá? V salário constante number de 4. Constante aqui, eu estou definindo. Esse cara é um valor que nunca muda. V salário recebe 1.000. Opa, se eu já estou colocando isso daqui, ó, eu não poderia, né? Eu já tenho que declarar igual aqui a 1.000, por exemplo. E isso daqui eu não pode estar no meu código, para ele não dar erro. Tá? A constante, ela não muda. Você já tem que declarar ela com valor e acabou. Tá? Bom, nesse caso aqui, ó, seria o que iria funcionar, o código que iria funcionar, que é o que a gente acabou de comentar. Tudo bem? Então, a única diferença, né, ó, estou colocando aqui constante, realmente, que é um valor que não vai mudar. Ah, mas geralmente é usado aonde? Eu já usei esses tipos de variável constante, por exemplo, para fazer relatório. Tá? Em vez de pegar na base de dados que tinha conexão, às vezes os relatórios eram mais dinâmicos, não utilizava nem a base. Eu pegava, declarava constante já com, por exemplo, o nome da empresa, CNPJ da empresa, tudo lá. Ah, mudou a empresa, aí beleza, você vai ter que pegar e alterar no código. Essa seria a desvantagem. Tá? Por eu não estar pegando da base de dados direto. Mas em compensação, alguém mexe com o Crystal Report aqui? Alguém já mexeu? Sim? No Crystal Report, nas novas versões, você tem como fazer um cabeçalho padrão. E alterou esse único cabeçalho, você altera o resto. É como se fosse uma herança mesmo. Meu, é muito fácil mexer com aquilo lá. Beleza? Então você vai lá e altera uma vez, declarando ela como constante, já é. Você alterou todo o relatório de uma vez só. Tá? Bom, variáveis not null. É possível declarar em PL/SQL variáveis not null. Isso daqui é uma coisa que eu não vi em banco de dados, nenhuma outra linguagem, inclusive. Já declarar uma variável que ela não pode ser nula. Tá? No decorrer do código, esta variável deverá ter algum valor, não podendo ser nula. É declarado na seção declare, sendo que a variável precisa ter um valor associado. Inicial, no caso aí. Então, ó. Se eu tiver esse cara aqui, ele vai me dar erro justamente por quê? Porque estamos declarando uma variável not null do tipo binary integer e ele está recebendo um valor inicial. No meio do código, essa variável aqui, binary integer, ela é not null, está recebendo um nulo aqui, ó. Então aí ele vai pegar e vai gerar um erro para a gente. Correto?
É como se fosse o quê? Uma constraint mesmo, de variável. A gente não tem a constraint de campo, que a gente faz dentro da construção de tabela, tá? Então aqui, ó, tá me gerando esse erro aqui, ó. Usually a PL/SQL compilation error. Agora, para consertar isso daí, né, ó, estamos declarando mais uma vez a minha variável binary integer not null, tá? O salário aqui, tudo bem, já está sendo declarado aqui. O salário pode ser nulo, ó, mas o vfuncionário ID não tem nenhum lugar que ele está sendo alterado. Beleza, aí ele vai tranquilamente rodar. Ó. Então, rodando esse cara aqui, ele não vai me infringir nada, a PL/SQL. Ó, funcionário é 10, o salário é nulo, porque eu atribuí o valor nulo para ele no meio do código, né? Beleza aí, pessoal? Sim, até aqui está mais tranquilo, né? Exemplo de if then else dentro do PL/SQL. É a mesma coisa que as outras linguagens, não muda quase nada. A diferença, tá, só está nesse cara aqui, ó, que geralmente as outras linguagens são else if. Aqui é else if, só, mais nada. O resto é a mesma coisa que as outras linguagens de programação. Não muda. Tá? Mesma coisa. É muito fácil. Tá? Programar em PL/SQL depois que você já sabe uma linguagem, cara, é muito fácil aprender. A curva de aprendizado da linguagem em si é muito rápida. Pelo menos eu achei, né? Coisa que eu sofri bastante no SQL Server. Bastante mesmo. Bom, ó, lembram-se desse cara aqui? A gente vai pedir pro SQL Developer executar, ele vai abrir aquela caixinha pra gente, ó, avaliar qual é o valor do salário. 1.000, 2.000, 5.000. Dependendo desse valor de salário, olha só, esse comando é muito da hora. If v salário between 0 and 1.000. Vocês já usaram esse negócio aqui numa linguagem de programação? Qual linguagem vocês usaram? Delphi? Eu nunca usei no Delphi, cara. Eu programei 10 anos aí em Delphi quase. Nunca usei. Mas são pouquíssimas linguagens que tem isso daqui, ó. Senão vocês teriam que fazer V salário maior igual a 0 and V salário menor igual a 1.000. Tá? Aqui você já usa o between direto. O between do nosso SQL. Tá aqui embutido. Certo? Oi? Clipper. Cara, eu não sei. Eu sei que Cara, não sei. Não sei te dizer mesmo. Clipper, olha, é muito provável que não. Por ser uma linguagem mais antigona aí. Nem o ADVPL dá, cara. Eu já tentei utilizar esse cara aqui na ADVPL, que é um pouco mais avançado que o Clipper. Eu não consegui. Tá? E nem no SQL Server. Eu já tentei também e não consegui. Bom, else if v salário between 1.000 e 2.000, 1.001 end 2.000, then ele vai imprimir aqui o salário médio. Tá? É um salário médio e o valor de tanto. E, se não for nenhum desses dois, um salário alto. E vai imprimir o valor do salário que eu quero. Correto? Vamos rodar esse cara aqui, ó. Lembre-se que o salário é um number de 10,2. 10,2 quer dizer que quantas casas inteiras e quantas decimais o meu valor pode ter? 10,2 ele pode ter quantas inteiras? Não, 8, lembrem-se disso. 10 é o tamanho total, sendo que 8 na verdade são inteiras e 2 são para os decimais. Tá? Então, ó, vou colocar aqui um valor de R$ 2.500,50. Vírgula não, porque vai dar pau, tem que ser ponto, porque é americano, né? Então, ó, 2.500,50. Vou dar um OK. Opa, salário alto. O meu salário aqui, ó, já passou dos 2.000. Vocês concordam? Então ele considerou que isso daqui, ó, é um salário alto. Tá? Quem dera, né? R$ 2.500 fosse um salário alto. Bom, se eu
executar novamente e digitar 1000, ó, milão, é para ele cair aonde ali? No salário baixo? Salário baixo, ó. Tá? Então, ó, entre 0 e 1000 tá no limite, né, do salário baixo, mas tá, salário baixo ele pegou e foi para aquele CIF aí. Tá? Então, if, else if, else, beleza, é desse jeito que a gente faz em PLSQL. Lembrando, se eu tenho um if, eu tenho que ter um end if, tá? Ó. Então, é uma linguagem tipada. Ele precisa que você termine a instrução. Se você esquecer do end if, ele vai ficar dando erro. Tá? Lembrem-se disso. Bom, depois aqui tem o quê? Alguns exercícios para se criar blocos anônimos. Tudo que a gente fez aqui, pessoal, a gente não guardou nada no servidor. Se a gente tivesse que processar alguma coisa, ele iria processar, mas nenhum comando aqui está guardado lá no nosso servidor. Tá? Simplesmente está aqui, ó, no meu cliente, está no meu arquivo texto. Se eu tiver numa máquina sem no break, caiu energia, já era, eu perdi esse negócio aqui. Tá? A gente pode começar a fazer alguns blocos nomeados, que a gente chama. O bloco nomeado nada mais é do que um bloco de comando PLSQL que eu guardo dentro do servidor. Ora, para isso, podemos começar a criar procedures. O conceito de procedure é a mesma coisa de procedure que vocês têm na linguagem de programação. É um conjunto do quê? De comandos em sequência. A mesma coisa, não muda nada. Pode ter parâmetro de entrada, mas uma procedure não tem o quê? Retorno. Então, é somente uma execução. Tá? Pode não ter parâmetro e pode executar também. É o mesmo conceito de linguagem que vocês têm em Java, em C#, em VBNet. Tá? São subprogramas que executam uma ação, podem ser armazenados num banco de dados, num objeto de esquema, prover reusabilidade e fácil manutenção. Essa parte de reusabilidade, tudo bem, é um fato que em mais de um lugar do seu software você vai utilizar mais de uma vez essa procedure. Agora, fácil manutenção vai depender do programador. Tá? Não tem muito o que fazer, não existe código, linguagem, enfim, framework que se o programador não cooperar, vai ficar fácil da manutenção. Tá? Não tem jeito, isso daí está muito a cargo de quem está gerenciando o código. Tá? Então vai ficar na carga do gerente de projeto que está acompanhando. Gerente de projeto geralmente não, no coordenador, né? Na verdade, o projeto que é o cara que mais acompanha essa parte ali de código e tal. O gerente de projeto quer saber mais de prazo, tempo, valor, escopo, enfim. Pode aceitar parâmetro. A procedure é compilada e armazenada no banco de dados no esquema de objeto. Compilada, pessoal, é a mesma coisa que vocês fazem lá no Java. Vocês não dão lá o compilar e ele não gera lá o bytecode. É mais ou menos daqui que acontece dentro do banco de dados. Só que o banco de dados é um pouco mais... eu não sei se a palavra transparente é a correta, mas é mais direto. Tá? Você não chega a ver bytecode nenhum ali. Você vai ver um objeto simplesmente que está feito. E, obviamente, dá para você pegar e dar manutenção do seu objeto se ele não estiver encriptado. Um bloco de comando PLSQL pode aceitar variável de substituição. Variável de substituição é o que a gente comentou aqui, ó, com o e-comercial. Tá? Bom, então a gente vai ter o que aqui? Né? Operador de atribuição é o 2 pontos igual. Para quem está acostumado com Delphi, beleza, o 2 pontos igual é o mesmo. O atribuir um valor é o 2 pontos igual. String são delimitadas por aspas simples. Declara-se variáveis na seção declare. Então aqui, ó, é onde eu tenho as minhas variáveis declaradas na seção declare. Tá? Os tipos de variáveis utilizadas são os mesmos tipos de variáveis utilizadas na tabela Oracle. Então, varchar 2, char, nchar, date, number, as mesmas que a gente utiliza na tabela, são as mesmas que a gente declara para o tipo de dados no nosso PLSQL.
Tá? Bom, aqui ainda não é uma variável nomeada, aqui ainda não é uma procedure, mas a gente poderia transformar isso daqui. Ó. Isso daqui é uma variável, um bloco não nomeado. Tá? Mas a gente poderia transformar depois. Declare, nome da minha variável, begin, my var, dois pontos, igual a e-comercial input. O e-comercial input é o que então? O que o cara vai pegar, digitar, ele está em aspas simples aqui, ó. Tá, é sinal que vai ser o quê? Realmente um varchar, o tipo uma string, tá? dbms output putline hello, aí o nome que eu tenho aqui, ó, aquele digitar. When others then, isso daqui ele está onde? Ele está dentro de um exception, ó. É uma exceção? É, ele vai vir aqui, dar um dbms output putline e SQLRRM. Isso daqui é uma variável de sistema para erro. Se tiver qualquer tipo outro de erro. When, quando acontecer outros erros. Que outros erros? Qualquer outros erros. Qualquer outros erros. Supondo que o cara quer sacanear. Ó outro erro aqui, ó. Isso daqui não é para ser uma variável string. Beleza, vou colocar aqui, ó, site. Beleza, é uma string? É, né, é uma string. Vai dar erro aqui, então? Tecnicamente, não. Aqui, ó, hello site. Beleza? Bom, mas eu quero colocar um site e eu quero colocar um aspas aqui, ó, só para sacanear, certo? Vocês já tiveram esse problema? Quando um cara coloca um aspas dentro de uma string, já, né? Se eu coloco aqui, ó when others erros aqui, ó. Dentro da aplicação ele vai pegar e vai tratar isso daí. Deu qualquer outro tipo de erro, ele vai pegar e vai jogar nessa exceção doida aí. Correto? Então, ele vai fazer isso, ó. É que eu não estou pedindo para ele imprimir uma mensagem. Aqui, ó, eu estou pedindo já para ele imprimir a mensagem de erro. Tá? Eu poderia imprimir erro e aí mais a mensagem para facilitar. Mas é isso daqui, ó. A mensagem do when others alguma coisa é tudo isso daqui. Que é completamente ilegível. Vai aparecer essa mensagem lá no usuário, se você tratar desse jeito. Aí o usuário vai falar o que eu fiz e vocês vão falar o que você fez. Vai ficar nisso daí o resto da vida de vocês. Por isso que esse cara aqui é só um exemplo. Vocês não vão usar o when others then. Vocês vão utilizar quando o erro for X, vai fazer isso. Quando o erro for Y, faça isso. Vai ficar mais fácil para o usuário e para vocês na manutenção do código. Tá? Mas beleza. Isso é só um exemplo. E a gente vai começar a ver alguns dos outros códigos para ver isso daqui. Em PLSQL é possível fazer tratamentos de erro com a cláusula exception. A função SQLRRM irá capturar o erro e é possível mostrar os erros através do comando de impressão, no nosso caso o print mesmo. SQLRRM retorna a mensagem de erro associada ao número de erro. Então, todos os erros do Oracle estão catalogados. Tem uma base lá dentro dele de um dicionário que tem erro 1 é tal coisa, erro 2 é tal coisa, erro 9.999 é tal coisa. E vai ter erro que não vai aparecer para vocês. É aí que vocês vão precisar do suporte da Oracle. Aquele suporte caro que você paga anualmente é utilizado para isso daí. Tá? Não existe manual de alguns erros. Tá? Quando isso acontece, é sinal que você está sendo um pouco dos privilegiados que está acontecendo um erro raríssimo no seu banco de dados. Tá? Aí você tem que pegar e sentar e chorar, porque no Google você não vai encontrar o que você tem que fazer. Aí vai lá o pessoal da Oracle pegar, mandar uma patch de atualização para você, tentar aplicar no seu banco, se der certo. Tá? Não deu certo, aí você tem que pegar e às vezes contratar uma mão de obra mais especializada, infelizmente. Tá? Você perder a garantia do Oracle? Ó, a garantia do Oracle você tem como perder.
deixando de pagar a mensalidade dele. Não, mas digo assim, se você alterar alguma coisa no seu banco, quebra a garantia? Olha, não. Porque o Oracle em si, ela não está deixando ainda código dela exposto. Tá? Igual a Microsoft está fazendo algumas partes que ela está deixando mais exposta já para a gente pegar e programar, interagir. O Oracle não, nessa parte ele é bem encapsulado. Mas nem tudo, né, logicamente, 95% aí do código do Oracle está documentado, tem boas documentações. Mas tem situação, cara, que não tem. Tá? Aí você vai ter que pedir para o suporte pegar e ver para você o que pode estar acontecendo. Aí vai depender do seu contrato também, né? Aí vai ter lá os contratos dentro de 2 horas. O valor é altíssimo para você ter um contrato desse. Mas se o seu negócio precisa, obviamente, você vai pagar. Contrato dentro de 48 horas de respostas. Aí o valor é um pouco mais baixo. Mas você tem aí 48 horas para o cara se resolver. Né? Então, é desse jeito aí mesmo, pessoal. Servem para que se tenha uma padronização e uma codificação de programas. Não há uma regra clara sobre o uso de nomeação. Padrão. Caso não tenha, é sempre importante adotar uma. Bom, aqui nesse caso do PL/SQL, né, a gente pode ter o quê? Algumas nomeações recomendadas. Obviamente, a empresa ela pode ter a dela e é recomendável que se tenha. Né? Caso você não tenha, utilize uma. Faça uma ou veja na própria hora o que ela recomenda. Quando é tipo variável, né, geralmente se coloca um V underline aqui, o nome da variável, para você saber que é variável. Quando é constante, um C underline, o nome da constante. Quando é parâmetro, um P underline, o nome do parâmetro. Então, ó, quando são variáveis bind variables é o seguinte, você na verdade não precisa ter totalmente os seus scripts dentro do Oracle. Obviamente, o script vai ser rodado dentro do Oracle. Mas, por exemplo, você pode passar algum valor do seu sistema operacional para dentro do Oracle. Tá? Vamos supor que você queira ver o horário do seu sistema operacional. O horário não, porque o horário dá para pegar dentro do próprio Oracle. Mas um tamanho de arquivo, por exemplo. Certo? Vamos supor que você queira, por exemplo, monitorar o tamanho de um arquivo DBF que está no sistema operacional. Aí você dispara um agendamento para quê? Olha, me passe o valor do tamanho do arquivo para dentro desse parâmetro aqui, para dentro dessa rotina, certo? Dessa procedure. Então, esse tamanho de variável do banco de dados é uma bind variable. Tá? Ela está vindo de um ambiente externo para dentro do Oracle. Tá? Então, daria para a gente pegar e fazer algo desse tipo aí. Aí alerta com alguma procedure de e-mail, enfim, que o administrador está acabando o disco, por exemplo, ou que aumentou demais do previsto aquele tamanho de banco, certo? Vamos supor que você sofra um ataque lá de inserção na sua base. Tá? Se você já tem um histórico da sua base, o tanto de crescimento por dia que ela tem, vamos supor que triplicou, quadruplicou esse valor. Provavelmente é uma coisa normal. Tá? Você pode pegar e fazer com que o Oracle dê shutdown. É melhor você ter um banco parado do que ele está sendo invadido por alguma outra coisa. Aí dá tempo de você pegar e analisar os logs que estão acontecendo para ver realmente onde está a falha. Tá? Então isso daí é tipo bind variable. Cursor, nós vamos ver. Tá? Cursor é um ponteiro, na verdade, que a gente tem dentro de banco de dados. Né? Então, o recomendado, se você não tem nada padronizado, cur underline o nome do seu cursor. O record, a gente também vai ver. Rec, type, a gente vai ver também um type name. Então eu vou ter aqui, ó, underline type. Tá? Ele não é um T underline, ele é underline type. Exception, E underline. File, F underline. Tá? File, pessoal, para quem trabalha com bastante dessa parte de segurança, o cara ele começa a escrever dentro das rotinas dele logs do que está acontecendo. Tá? Então, para quem, por exemplo, trabalha com muita importação e exportação de dados ou integração de dados,
A integração, geralmente, ela não é perfeita. Você consegue cobrir uma boa parte, mas sempre vai ter alguma coisa que, às vezes, vai dar pau nessa integração. Então, com os logs de arquivo, você consegue mais fácil, às vezes, rastrear aonde está esse problema na integração. Tá? E eu já tive diversos, eu trabalho com bastante integração. Por exemplo, esse aspas, o aspas simples dentro de string é terrível. Tá? Se a aplicação ela não tirar, cara, o banco de dados para ele é um terminador. Aí pronto, dá pau, cara, dá pau. Quando eu, por exemplo, tenho tipos de campos numéricos, tá? E na aplicação, às vezes, ela é caractere. Eu coloco lá um dado que não é numérico. Pronto, é outra coisa que detona também. Tá? Então, se a aplicação não ajudar muito, o banco também não dá para fazer muita milagre. Tá? Parâmetros e seus modos. São declarados depois dos subprogramas no header da procedure. Então, eu vou ter o nome da procedure, eu vou ter o tipo de parâmetro, o nome do parâmetro. Passa dados entre o ambiente que chama o subprograma, são usados como variáveis locais, mas são dependentes de modo em que são tratados. In é o padrão que se passa valores no ambiente de chamada para o subprograma. Out é o modo de retorno do valor para um ambiente chamador. In-out é o modo que passa valores do ambiente de chamada, a qual pode retornar um valor modificado. Isso daqui geralmente vocês não veem em linguagem de programação. Tá? No Oracle, em algumas linguagens de programação, como C ou Pascal, é possível, às vezes, você retornar mais de um valor em variáveis diferentes. Geralmente, em Java, em .NET, a função ela só vai retornar um único valor para você. Tá? A não ser, obviamente, que seja uma lista, outros tipos de dados mais sofisticados. Tá? Mas, por padrão, é um valor só. Quando a gente está trabalhando no Oracle, a função, ou até, às vezes, mesmo a procedure, ela pode pegar e passar isso daí para a gente. Retornar mais de um valor. Tem muita vantagem. Em vez de, às vezes, você fazer duas procedures, você faz uma única só, retornando dois valores que você precisa. Tá? O in é o padrão, o out é valor de retorno. O in-out, na mesma variável que ela pode entrar, é a mesma variável que pode retornar. Isso daqui é muito da hora. Tá? Apesar de poucas pessoas utilizarem. Mas, enfim... E é possível, obviamente, não utilizar a sua vida inteira, que vai funcionar com in e com out perfeitamente. Tá? Bom, aqui é só uma coisa, vamos dizer assim, uma nomenclatura que a Oracle utiliza, mas parâmetros formais, variáveis locais declaradas nas listas de parâmetros da especificação do subprograma. Parâmetro atual, ou também conhecido como argumentos, são valores literais, variáveis e expressões que são utilizadas na lista de parâmetros que chamam o subprograma. Então aqui, ó, enquanto a variável enquanto o valor está fora no ambiente chamador, ela é chamada de parâmetro formal. A variável passou para dentro da sua procedure, é chamada de parâmetro atual. Só isso e mais nada. Na verdade, a gente nem precisa saber, mas muita parte da literatura da Oracle vai falar dessa forma. Então, e às vezes você vai se confundir o que é um e o que é outro. Tá? Mas é só isso daí. Modos dos parâmetros. Os tipos de parâmetros podem ser especificados sem o tamanho do seu tipo. Então, por exemplo, eu posso falar que um parâmetro é do tipo varchar 2. Só, e mais nada. Sem o tamanho dele. Eu posso falar que meu parâmetro é do tipo number. Beleza, e mais nada. Tá? E o tamanho dele eu não preciso colocar dentro quando eu estou declarando na minha função, na minha procedure. Isso daí é bom. Podem ser utilizados, obviamente, né? Depois de eu ter um valor de parâmetro, eu posso pegar esse parâmetro e somar, multiplicar, dividir, enfim. Ele vai funcionar como se fosse uma variável local dentro da procedure. O tipo explícito do dado, né? Eu posso colocar um tipo realmente com um tamanho, por exemplo, definido. Posso utilizar a definição percent type. Percent type a gente vai ver.
O role type também é um outro cara muito legal. A gente, na verdade, não precisa realmente saber qual é o tipo da minha variável, desde que eu esteja trabalhando direto na tabela. Desde que eu saiba qual é o valor que eu tenho na minha tabela. Tá? Por exemplo, o ID do funcionário provavelmente é do tipo integer, do tipo number, não é? Provavelmente, na tabela deve ser isso. Eu não preciso falar que ele é do tipo number aqui, eu posso colocar um percent type, ele já vai saber para mim. Tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Um ou mais parâmetros formais podem ser declarados e cada um separados por vírgula. Comparação. In é o padrão que não há necessidade na declaração, ou seja, a variável, o parâmetro sempre é de entrada por padrão, mas eu posso deixar explícito. Out e in out precisam ser explicitamente identificados. Caso eu queira resultados de retorno, eu preciso falar que aquele parâmetro é um retorno. No parâmetro formal in, não pode ser atribuído a um valor e não pode ser modificado no corpo da procedure. Ou seja, se eu tenho um tipo in, esse cara ele não pode ser mudado. Se eu quiser mudar, eu atribuo ela dentro de uma variável e aí eu modifico a variável. Tá? Um parâmetro in pode ser atribuído por um valor padrão na declaração de um parâmetro formal, e em caso do ambiente chamador não oferecer um valor de parâmetro se o valor padrão é aplicado, e o valor padrão é aplicado. Eu posso então já colocar, igual no .NET ou no Java, declara a minha procedure, o nome da procedure, nome da minha variável, tipo da variável igual ao valor. Correto? Se quem estiver chamando a procedure não passar o valor, aquele valor padrão já é assumido. Tá? Se passar o valor, beleza. O valor passado tem prioridade. Tá? Out ou in out precisam ser atribuídos um valor antes do retorno do ambiente chamador. Aqui, então, se eu declarei um out ou in out, eu preciso ter um retorno de qualquer jeito. Tá? Out e in out não podem ser atribuídos valores padrão. Ou seja, não posso fazer a mesma coisa que meu parâmetro in. Comparação. Então, aqui ó, é a mesma coisa que a gente falou, só que aqui está em quadro. Tá? Só isso daí. Mais nada. Uso do parâmetro in. Então, é isso daqui. Ó. Vou copiar o código inteiro para a gente pegar e dar uma olhada. Ó. Create or replace procedure. Estou criando agora uma procedure aqui, ó. Create or replace procedure. Previsão salário. PID. Ó, a nomenclatura P é o quê? Parâmetro. Não é isso? ID é o nome do meu parâmetro. In. In é o tipo dele, ó. É uma variável, é um parâmetro de entrada. O que é isso daqui? Employees.employeeID percent type. Ele está indo lá na tabela Employees, está indo no campo Employee ID e está pegando o tipo de variável, o tipo do dado que é a minha variável Employee. Provavelmente é um number. Então, se eu colocar aqui um number, seria a mesma coisa. Tá? É mais fácil, muito mais fácil a gente trabalhar desse jeito, se a gente já sabe, por exemplo, que o valor de tal campo vai receber tal variáveis, do que eu ficar tentando o quê? Indo na tabela e vendo qual é o tipo dela para eu ficar vendo aqui e digitando manualmente. Correto? Então, esse cara aqui é muito poderoso. Ó, percent type. Ele vai lá na tabela e vê qual é o tipo do campo e traz aqui, ó, o tipo dele para o PLSQL, para o PID no caso aqui. Percent in number. Tá? Se eu tivesse o in ou se eu não tivesse o in, seria a mesma coisa, pessoal. O in é opcional. Tá? O in é padrão, entrada. Acabou. Is, begin e end. Minha terminação, meu início e terminação. Update employees. Beleza, eu estou atualizando a variável employees. Set, salary igual a salary vezes 1 mais P% dividido por 100.
Ó, isso daqui é um parâmetro, não é? Vou colocar aqui 10, ele vai dividir por 100 e vai somar mais 1. Certo? E vai multiplicar pelo salário e vai atualizar o salário aqui, ó. Where Employee ID igual a PID. Aqui eu vou passar qual é o funcionário que ele vai pegar e vai fazer isso. Né? Previsão de salário terminou aqui, ó. O end, pessoal, pode ser só o end, ou para ficar mais legível você coloca o próprio nome da procedure, ó. End, nome da procedure, end, nome da procedure. É opcional, tá? Não é obrigatório. Mas deixa claro que é o end da procedure nesse caso aí, e não um end, por exemplo, de um if. Correto? Bom, vamos fazer aqui, ó, criar essa procedure. Ó, procedure, previsão, salário compilado. Isso daqui agora faz parte da minha base de dados. Correto? Aonde eu acho as minhas procedures? Vamos abrir nesse cara aqui, ó. Tenho aqui, ó, procedures. Previsão, salário, não é? Ó, ó aqui esse cara aqui, ó, previsão, salário. Tá dentro da onde? Procedures aqui, ó. Correto? A gente acabou de criar. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse Employee ID, o 176. Vocês concordam que isso daqui é uma select normal, né? Ó, select asterisco from employees, where employee ID igual a 176. Qual que é o valor de salário dele? 8.600. Correto? Ah, eu quero aumentar. Ele vai pegar aqui o P% dividido por 100. Eu quero aumentar em 100% o salário dele. Esse 8.600 aqui. Vamos pegar então, ó, e chamar a procedure aqui, ó. Como faz para se executar a procedure? Execute o nome da procedure. Primeiro parâmetro é o quê? Primeiro parâmetro é o Employee ID, ó. Segundo parâmetro é o P%, é o percentual. Correto? Então, ó, na chamada, vou estar passando quem? O nome o ID do funcionário. O segundo, o percentual. Só que em vez de 10%, eu vou colocar aqui, ó, 100%. Beleza? Então, ó, executando a minha procedure. Procedure completada com sucesso. Vamos conferir agora o valor aqui, ó, do salário desse 176. 8.600, né? Era. Agora foi para quanto o salário do cara? 17.200, tá certo? 100% é o dobro, né, do valor do salário. Então a minha procedure fez esse cara aí. Tudo bem? Então, ó, eu tenho agora um código aqui por trás, encapsulado por esse cara aqui, ó. Legal? Beleza. E a sua aplicação, o que ela vai fazer? A sua aplicação vai chamar esse cara aqui, isso daqui vai passar sendo por parâmetro. Provavelmente vai estar lá no text box que você vai colocar aqui, vai passar por esse cara e vai dar um ok, e a procedure que vai fazer o processamento para vocês. Correto? É bem mais rápido vocês trabalharem com procedure do que vocês colocarem esse comando aqui, ó, update, lá na sua aplicação. Muito mais rápido, não tem nem comparação. Tá? Obviamente, um valor só não vai dar diferença. Agora, coloca 10 mil, 50 mil valores. Aí vocês vão ver a diferença mesmo. Você vai fazer uma procedure para fazer um update simples. Então, olha, eu já tive alguns casos de empresas que faziam e alguns casos de empresas que não faziam. Qual que é a vantagem de você fazer, mesmo sendo update simples? Tá? Não só, por exemplo, do salário, mas com todos os dados. Vamos supor que o cara tem lá o cadastro de funcionário e eu tenho que alterar. Por que utilizar uma procedure que faça o update em vez de você fazer o update pela aplicação? Exato. Ó, exatamente. Uma das coisas é segurança já. Você concorda se você deixar o update para o programador fazer, você tem que confiar no programador? É o cara que está escrevendo o seu código ali. Você tem que realmente confiar no cara.
Se você só dá parâmetro para ele passar e só chamar a procedure de update, ele não tem muito o que fazer. Vocês concordam? Simplesmente ele vai chamar o nome da procedure de update que você quer da tabela e mais os parâmetros que precisam ser passados. E acabou. Tá? Aí essa confiança tem que vir da onde? E tem que estar onde? Na procedure. É o cara lá de banco que tem que ir lá fazer isso daí, tá certíssimo. Senão também vai continuar errado, aí não tem jeito. Tá? Uma delas é isso daí. Quando você está trabalhando principalmente em web, tá? Você tem algumas aberturas que é difícil fechar totalmente. Obviamente, quem trabalha com a parte de segurança web vai saber fechar uma boa parte das portas. Mas supondo que supondo que o seu código seja interpretado, igual é o caso do PHP. Código interpretado, você precisa deixar o seu código ali, ó, no servidor no servidor de página, não tem? Você vai ter que deixar o seu código ali, por exemplo, no Apache, cara. Não tem o que fazer. Então, o seu insert, update, delete, senha de banco, se não tiver encriptado, cara, vai estar tudo ali, ó, naquele servidor. Se invadem esse servidor, o cara ele vai conseguir ver o quê? Todos os seus códigos PHPs puros lá dentro. Tá? Se tiver numa procedure isso daí, o máximo que ele vai conseguir ver é o quê? Chamada da procedure e a passagem de parâmetro. Tá? Então, dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas te dá mais segurança também. Eu acredito muito. Logicamente, é toda empresa que faz isso? Não, não é. Não é. Empresa pequena, né, ou pelo menos que tem uma equipe pequena, ela não vai pensar nisso daí. Por quê? Geralmente, ela não vai ter uma pessoa focada na parte de base de dados. Tá? Se realmente aí ela começar a pensar em segurança, beleza, aí ela vai fazer isso. Mas, caso não, cara, é tudo na aplicação. Tudo na aplicação e vai mandar bala e vai funcionar. Não tem jeito. Tá? Tem outro caso também, às vezes a empresa realmente não faz opção de utilizar procedure. Legal, tudo bem, a empresa pegou e formalizou isso daí. Para quê? Para justamente deixar o menos processo possível para o servidor de banco de dados. Aí é uma forma de equilibrar tanto o seu servidor de aplicação com a sua base de dados para eles terem um equilíbrio entre processamento. Se for, no caso, aí muitas inserções. Então, é definição, pessoal. Não tem o que é certo e o que é errado. Eu, particularmente, acho isso daqui muito mais seguro. Né? Mas, enfim, não é toda empresa que vai pensar nisso. Tá? Isso daí não é só para o Oracle. É para qualquer base de dados funcionaria dessa forma. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Sim? Ó, eu não dei, né, o commit. Eu deveria ter dado um commit aqui, ó, dentro do meu update. Como eu não dei, eu vou dar um rollback aqui para ele voltar ao estado anterior. Tá? Então, eu estou desfazendo. Mas se eu quisesse realmente fazer, eu teria que dar o commit aqui, ó, depois do update. Lembre-se que vocês estão numa transação. No Oracle, se você não der o commit, ele não faz nada. Tá? Beleza. Vamos para o intervalo e depois a gente continua daqui ainda. Tá bom? Parâmetro out.